E a gente começa o programa numa entrevista com o deputado Adail Carneiro, do PHS do Ceará. Adail tem tido uma atuação marcante aqui na Câmara Federal, em várias frentes, em vários temas. Ele tem trabalhado em favor do seu estado do Ceará. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Primeiro, falando desse tema muito debatido na Câmara Federal, que é a questão da terceirização. Qual é a sua opinião, qual é a sua visão a respeito, deputado? Primeiro eu quero dizer que eu estava a favor da votação desse projeto de lei, porque nós temos aqui no Brasil mais de 12 milhões de terceirizados que precisam ser regulados. Portanto, a minha preocupação é exatamente com aquele funcionário de entidades públicas, de órgãos públicos, de economia mista, que inclusive nós sabemos que esse aí jamais deve ser terceirizado, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Ou seja, sou contra a terceirização desse tipo de servidor, de empresa de economia mista e no setor público. Um tema que o senhor ficou muito feliz foi a retirada das empresas de economia mista, como Banco do Nordeste, Caixa e Banco do Brasil, deputado. É verdade, já está de fora, mas quando eu votei na semana passada pela aprovação desse projeto, já era com esse sentimento. Portanto, algumas entidades, alguns sindicatos de classe, certamente não tiveram a devida paciência para que o projeto continuasse a sua tramitação, sabendo nós, deputados, que iriam haver destaques, e o nosso sentimento era que no destaque nós tínhamos que deixar esse tipo de servidor de fora da terceirização. Deputado, uma das suas preocupações tem sido a questão hídrica no estado do Ceará. Como é que o senhor tem visto exatamente esse tema? Primeiro, eu quero dizer que o estado do Ceará, ele está participando dessa comissão, a Comissão Especial de Acompanhamento a todos os atos e fatos ocorridos, né, nas obras de transposição das águas do São Francisco, e o estado do Ceará participa com 4 deputados. Eu estou bastante atento, acompanhando em todas as comissões o andamento. Nós já tivemos a presença do ministro da Integração Nacional, tivemos recentemente a presença de secretários de recursos hídricos do estado do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, e que a gente está acompanhando claramente que as obras estão transcorrendo de maneira partindo para uma normalidade, muito embora a imprensa diz que está havendo um atraso muito grande, que essa obra já deveria ter sido entregue há mais tempo. Mas nós entendemos as dificuldades, existem algumas empresas que elas estão possivelmente colocadas por a imprensa participando dessa operação Lava Jato, e por conta disso essas empresas elas estão com dificuldade financeira e com isso atrasa a obra. Mas diante a explanação que foi feita pelos secretários, inclusive na comissão de ontem, a gente se dá por satisfeito, mostrando que há uma necessidade de um pacto entre os estados que irão se servir dessa transposição para manutenção dessa transposição. Nós temos aí despesa com energia constante, com as bombas elevatórias, com vigilância, para que essa água que irá ser transposta, ela possa chegar ao seu destino final com qualidade, com segurança, e que possa principalmente tirar o Nordeste dessa grande crise hídrica, que hoje não é mais somente o Nordeste, e sim também outras regiões do Brasil, como a Sudeste, o Sul, que a gente vê que a imprensa tem mostrado recentemente que a região Sudeste, o maior estado, o estado mais rico do Brasil, que é o São Paulo, que é o estado de São Paulo, também está passando por séria dificuldade. E nós estamos comprometidos em discutir de maneira profunda a crise hídrica no nosso país, sem deixar de fora o envolvimento direto do Poder Executivo, para que a gente possa trazer soluções rápidas e efetivas. Aliás, em relação a esse tema, para a distribuição no Estado, o senhor tem inclusive participado na liberação de recursos, deputado. Pois é, mais uma grata surpresa nos aconteceu. Natural que foi uma decisão da maioria dos deputados votar o orçamento impositivo, e cada um de nós que acabamos de chegar a esta casa
tivemos direito a 10 milhões de reais em emendas parlamentares, aonde 5 milhões obrigatoriamente nós teremos que usar na área da saúde. Acredito ser muito justo, porque é a área que nós encontramos mais dificuldade, é a área de onde a gente vê mais sofrimento do povo brasileiro, e os outros 5 milhões a gente envolver na área de infraestrutura. Aproveitei desses outros 5 milhões e destinei, aloquei para o município de Russas 2 milhões de reais, com o objetivo de fazer a perenização do Riacho Araibu, que é um braço do rio Banabuiú, passando por dentro da cidade de Russas, a cidade de Jaguaruana e a cidade de Itaiçaba. Então, 2 milhões serão insuficientes para a construção dessa grande obra que irá servir a esses 3 municípios. Mas em conversação com o governador Camilo Santana, ele se prontificou a fazer o complemento necessário para a construção dessa obra. Então isso já me dá a certeza de que eu estarei muito mais feliz a partir de já, que é quando eu ver o meu trabalho dando resultado e podendo assim as pessoas acreditar que eu sou um representante legal e legítimo daquele povo que em mim depositou toda essa confiança. O senhor esteve em audiência na Secretaria de Aviação Civil. Qual foi a pauta do encontro, deputado Adail? Na verdade, eu quero aqui aproveitar para agradecer a maneira muito especial com que eu fui recebido pelo secretário Guilherme, e o ponto principal que eu tinha necessidade de abordar era sobre a paralisação das obras da extensão do aeroporto Pinto Martins, Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, onde essa obra já está parada há algum tempo, aonde ela deveria ter sido concluída até junho do ano passado, que era para acolher todos os turistas que estavam a vir para o estado do Ceará assistir a alguns jogos da Copa. Infelizmente, por conta de empresas que apresentam documentações fajutas, eu posso até dizer assim como parlamentar, apresentam preços dentro do limite do preço mínimo, porém não tem a responsabilidade e nem recurso suficiente para dar continuidade a essas obras. Isso acaba prejudicando ao governo, o órgão licitante, que tem que rescindir o contrato com aquela empresa que não está cumprindo com suas obrigações e assim preparar um novo processo licitatório, e tudo isso demanda muito tempo. Mas fui informado que foi preparado um novo processo licitatório e está em curso, aonde possivelmente no mês de junho já tenha contrato assinado e no máximo no mês de julho essas obras sejam retomadas com a finalidade de ser concluída no tempo mais hábil possível, acreditando que a empresa que está fazendo parte desse processo licitatório, que está como vencedora, ela tem uma índole, ou seja, tem uma capacidade técnica e financeira absolutamente diferente do que foi a empresa vencedora anteriormente, que nos causou esse grande transtorno. Ele colocou também a informação, mediante a minha solicitação, o que fazer para que nós pudéssemos fazer uma integração das cidades polos no estado do Ceará. Aí foi elencado Juazeiro do Norte, a ampliação desse aeroporto, Crateús, Jijoca, Aracati, enfim, são 13 municípios no estado do Ceará que terão esses aeroportos ampliados para poder facilitar a interligação. Aproveitei também como nordestino e perguntei qual o plano que ele teria para o Nordeste como um todo. Daí ele elencou aproximadamente 77 municípios, incluindo esses 13 do Ceará, para haver uma interligação a nível de região Nordeste, facilitando assim a locomoção do turista que geralmente procura o nosso Nordeste. E com isso a gente dá por satisfeito por ele estar representando o governo federal. Esses projetos estão em andamento e o melhor de tudo, os preços dessas passagens aéreas dentro dessa região serão preços muito próximos do preço do transporte coletivo, do ônibus, aonde o passageiro terá a prerrogativa de não ser necessário pagar a taxa de embarque. Com isso a gente fica bastante feliz e essa notícia eu quero levar a todos os nordestinos, mas principalmente ao povo do nosso estado do Ceará.
nessa linha das cidades aí, ampliação de aeroportos no interior e a cidade de Russas, deputado? Pois é, Russas, ele inclusive nesse primeiro momento, nesse primeiro projeto do governo de ampliação dos aeroportos, Russas não está, inclusive o que ele colocou é pela distância do município de Russas ao município de Aracati, onde o objetivo do aeroporto de Aracati é para atender a, digamos assim, ao turista. E Russas é a cidade que está também situada no Vale Jaguaribe, no Baixo Jaguaribe, uma cidade de quase 80 mil habitantes, aonde Russas, Limoeiro e Morada Nova são 3 municípios vizinhos, onde funciona o Chapadão de Russas, onde nós temos uma grande produção da fruticultura. E eu coloquei para ele a necessidade da gente fazer uma ampliação nesse aeroporto, onde a gente possa também ter a opção de fazer o transporte aéreo de tudo que é produzido naquela nossa região. E ele falou que isso, ele iria pediu que nós fizéssemos um levantamento junto ao governo do estado, se há algum projeto nesse sentido, se não há, a gente fazer junto esse projeto para poder pensar também na ampliação do aeroporto no município de Russas. Muito bem, muito obrigado ao deputado Adail Carneiro do PHS do Ceará, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste. Aliás, esse tema da aviação civil, que o deputado foi cobrar, como cobrou também a questão do nosso aeroporto internacional de Fortaleza, muito importante para a interligação das cidades médias do interior do estado, que vão poder ter linhas regionais facilitando o acesso de pessoas, inclusive para chegar em Juazeiro, para chegar em cidades como Fortaleza e poder embarcar para outros pontos do país.